E aí, tá ligado? Seja muito bem-vindo ao canal Atenção Vascaínos, nessa retrospectiva 2023, já voltando para 2024, agradecendo demais a audiência de todos vocês nesse ano de 2023, por isso a gente vai fazer um programa especial aqui para lembrar os bons e os maus momentos do Vasco nesse ano, então eu conto demais com a sua audiência. Faz o seguinte, se inscreva aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição, você que ainda não é inscrito, nos dá essa moral, seja inscrito no canal Atenção Vascaínos, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo que também é importante e, claro, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e até no TikTok com dancinha do Flávio Dias. Eu conto demais com a sua audiência em todas as nossas redes sociais. Então daqui a pouco a gente volta com informações bacanas, com um debate legal aqui de retrospectiva 2023 e eu conto demais com a sua audiência. Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, programa especial de retrospectiva 2023. Estou com a rapaziada aqui de novo reunido. Já se reunimos no Natal e agora também nesse dia 31 para falar muito de como foi esse ano de 2023. Vamos ter eleições dos bons e maus momentos do Vasco nessa temporada. Eu conto aqui com Flávio Dias, Jean Faísca e nosso Sérgio Quinte. Flávio, já está com as 10 uvinhas para poder pular aquelas 7 ondas, fazer todos os desejos para 2024? Eu não aguentei, eu comi a uva antes, ó, já. As uvas já foram devidamente comidas. Eu vou pular a onda sem uva. Será que dá algum problema, não? Jean Faísca, o homem das promessas, que adora uma promessa. Qual a sua promessa para 2024, Jean Faísca? É corejando. Eu quero realizações, eu não quero promessas para 2024. Tendo realizações, eu estou satisfeitíssimo. Sérgio Quinde, trabalho muito no Vasco, é o que a gente espera, né, Sérgio Quinde? É isso. A gente espera ter um 2024 que a gente esperava ter tido em 2023. Só de não sofrer em 2024 eu já vou estar satisfeito. Exatamente. Eu quero contar demais com a audiência da galera que está chegando. Pode deixar o seu comentário, a sua opinião. É importante demais a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Vamos fazer uma retrospectiva aqui, pegar 10 tópicos importantes e fazer eleições aqui com a rapaziada que vai poder opinar e vai poder também escolher aqui as 10 situações que a gente vai colocar na tela uma a uma. Eu vou começar pelo lado bom, né? Qual foi o melhor momento do Vasco no ano de 2024, contando com a participação de todos vocês e com a galera também aqui nos comentários. Qual foi o melhor momento do Vasco no ano, Flávio Dias? O gol do Puma Rodrigues contra o Flamengo, que quebrou uma grande sequência do Vasco, que não vencia o seu rival. A estreia com vitória na Série A, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, vitória por 2-1. Aquela recepção espetacular da torcida do Vasco ao Dimitri Payet. A goleada contra o Curitiba, que para mim foi uma grande partida do Vasco no ano, e claro também o alívio sobre o Bragantino na 38ª rodada. Qual foi o melhor momento do Vasco no ano dessas opções? E se você quiser colocar uma sexta, fica à vontade, Flávio Dias. Ô Emerson, é uma pergunta muito difícil, porque é claro que o alívio sobre o Bragantino foi importante, mas eu não quero colocar como melhor momento um desespero, sabe? Não dá para colocar o Bragantino como desespero. Olha, eu acho que o grande momento do Vasco na temporada, eu acho até que mostra um pouco da força de uma remontada, é a recepção ao Payet. Eu acho que a recepção do Payet foi muito emblemática, mais de 5 mil vascaínos na madrugada no aeroporto, mostrando um primeiro ano de SAF, um primeiro ano de melhores e maiores investimentos. Eu colocaria a recepção ao Dimitri Payet como grande e melhor momento do Vasco na temporada, foi um pouco de mostrar ao mercado que o Vasco voltou a brincar, não ainda no nível dos que estão aí super milionários, mas a gente está na casinha de brincadeira, a gente ficava só do lado de fora da padaria vendo os frangos rodarem. Hoje a gente consegue comer uma coxinha de galinha, um peitinho de frango, ainda não consegue comprar o galeto todo, mas eu acho que a recepção do Payet foi o melhor momento do Vasco no ano. E você, Jean? Cara, como você deixou incluir uma sexta, só para fazer menção aqui, eu acho que a goleada frente ao Fluminense foi um dia especial para o torcedor vascaíno, sabe? Aquele 4-2 em cima do Fluminense realmente arrebentou. Mas dessas opções que a gente tem aí, eu acho que foi o alívio sobre o Bragantino. Meu Deus do céu, que
Que angústia que foi aquele dia. Sérgio Kinge. Eu vou na goleada sobre o Curitiba, por tudo que representou, o tempo que São Januário ficou fechado, o retorno da torcida, o excelente desempenho, e foi um momento em que a torcida sentiu que não ia ter mais Série B, que as coisas iam mudar, que foi a união da torcida com o time, e eu fico com esse jogo. Esportivamente, a goleada contra o Curitiba, para mim, foi o melhor momento, mas eu acho que na representatividade, a recepção do Payet, o Vasco voltou a ser protagonista no futebol internacional, saímos em todos os lugares no mundo, principalmente na França, por conta da questão do Payet, na Inglaterra também fomos notícia, então acho que essa questão da recepção do Payet foi um momento, talvez, destaque mesmo do Vasco nesse ano de 2023. Agora, do melhor, vamos para o pior, e aí sim que eu quero também a opinião da rapaziada. Não, é a opinião de cada um, a gente colocou aqui, a galera vai poder comentar, não vai identificar qual foi o melhor momento. Em princípio, a recepção do Payet ganhou 2-1, meus votos e do Flávio também. Mas é uma questão de opinião, a galera vai poder também colocar aqui, a gente vai lembrar esses momentos, e por isso que é essa retrospectiva, para lembrar os bons momentos e os maus momentos, e a galera no comentário fica à vontade para opinar também aqui, não vai ter uma eleição propriamente dita. Esse foi o melhor momento aqui, são os melhores momentos do Vasco no ano. Por falar agora do melhor, vamos para o pior. E aí eu quero também a opinião de vocês. Qual foi o pior momento do Vasco nesse ano de 2023? Lá no início, aquele atropelo do River Plate para cima do Vasco, para a gente poder identificar as situações ruins do elenco do Vasco naquela começo de montagem. A eliminação no Campeonato Carioca para o Flamengo, derrotas em 2 jogos na semifinal. A eliminação na Copa do Brasil, em que o Vasco perdeu em casa para o ABC nos pênaltis. Também teve as coletivas do Barbieri, principalmente o jogo do Santos, o jogo do Flamengo, que deu até uma risadinha, e os 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, que culminaram naquela confusão contra o Goiás, a derrota em São Januário. Quero a opinião de vocês. Começo por você, Sérgio Kinge. Cara, eu acho que a gente vai falar disso à frente. O jogo da Copa do Brasil realmente foi uma tragédia, mas o momento assim de tristeza da torcida, que o Vasco realmente estava pior, foi o período sem vencer, que culminou na briga, o São Januário fechado, a queda do Barbieri, tudo. Aquele momento ali, eu acho que foi o momento que o Vasco mais esteve no fundo do poço. Acho que no ano inteiro aquele momento foi complicado demais. E você, Jean? Eliminação da Copa do Brasil. Para mim foi o pior momento. Flávio Dias? Baseado nessas opções aí, também vou fazer uma menção a um outro fato, que é a interdição de São Januário por 3 meses e a lamentável declaração dada de que o entorno de São Januário era um entorno violento, era um entorno de pessoas bêbadas, pessoas que ficavam pelo chão, enfim, era um entorno perigoso, demonstrando uma segregação, uma falta de respeito com a comunidade da Barreira e com os vascaínos em geral. Eu colocaria 3 meses sem São Januário, para mim, o pior momento, porque foi uma covardia, porque o Vasco foi o único que teve esse problema, porque Santos passou por isso, Cruzeiro passou por isso, e não tiveram nenhuma mão pesada como o Vasco teve. Mas diante dessas questões aí, até porque eu acompanhei muito de perto, é muito duro como eu fui capaz de visitar e estar em todos os jogos do Vasco, ir a todo o estádio ver o Vasco perder. A sequência de derrotas ali é duríssima, cara, porque a gente vai ao estádio e perde, depois vai no outro e perde, de pessoas terem até pena da gente, sabe? Eu me lembro lá no jogo do Corinthians, os companheiros, cara, será que o Vasco vai cair? Não pode. Os próprios companheiros de imprensa, assim, com piedade, né? Porque era um momento muito difícil. Então eu acho que essa invencibilidade às avessas aí, para mim, foi o pior momento. Claro, a eliminação da Copa do Brasil foi dura, mas a gente já teve outras eliminações de Copa do Brasil com times até melhores, em momentos complicados. Me lembro do gol do Dago, Cícero Romário e tantos outros, mas ficar com 9 pontos no Campeonato Brasileiro, perdendo tanto tempo, foi para mim o mais duro do ano.
É engraçado que é praticamente uma cadeia, né, de ocasiões que foram culminar até o alívio lá no jogo contra o Bragantino. Mas eu também fico com esse momento de 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, foi duro demais. O Vasco fazer apenas 9 pontos até a chegada do técnico Ramon Dias e aí conseguir essa melhora importante do Vasco nesse ano de 2023. Vamos passar para um outro tópico. Qual foi o melhor jogador? Não o jogador mais importante, mas o melhor jogador do Vasco no ano? Vai você, Jean Faísca. Melhor jogador do Vasco no ano. Meu Deus do céu. Eu teria dois favoritos que seria o Léo Jardim e o Léo Jardim e o Gabriel Peck. Mas se é. Eu vou de Léo Jardim. Você, Sérgio. O Gabriel Peck por números, né? Mas realmente, no momento, eu colocaria o Verratti pelo período, mas como é o ano inteiro, o Léo Jardim foi crucial, mas foi crucial pelo ano. Também, voto no Léo Jardim. Você, Flávio? Mas é claro isso. Medel e Verratti não jogaram o ano todo, tiveram muita importância. Pelo ano, os três, Gabriel Peck, Lucas Piton e Léo Jardim foram muito bem, mas para mim o Léo Jardim foi o craque do ano na temporada, porque o Léo Jardim já faz um bom campeonato carioca. A estreia dele contra o Galo no Campeonato Brasileiro em abril, no dia 15 de abril, foi monstruosa. E de lá oscilou em alguns momentos, mas foi disparado o melhor jogador do ano. Se tem o melhor, tem o pior. Qual foi o pior jogador do Vasco no ano? Vamos também fazer essa eleição aqui no canal Atenção Vascaínos. Na verdade, a decepção do ano. O pior é difícil colocar assim, pior jogador. Então a gente vai colocar como a decepção do ano para ficar menos ruim, vamos dizer assim, como diz o outro. Você, Flávio Dias, quem foi a decepção do ano no Vasco? Alex Teixeira, Pedro Raul, Jair, Capasso ou Orediano? O Jair não. O Jair para mim não foi uma decepção. O Jair teve bons momentos. O Capasso eu discuto um pouco. Agora, o Alex Teixeira, cara, fez um bom início do ano. Jogou bem. Agora, é duro entre Pedro Raul e Orediano, a dupla de ataque contratada a peso de ouro e que não rendeu. Mas o Pedro Raul foi artilheiro do Vasco na temporada, né, no Campeonato Carioca. Foi importante, fez alguns gols importantes. Eu acho que a grande decepção do ano foi o Luca Orediano. Por tudo que ele representou, pela juventude, por toda a fama que veio da Argentina. Eu acho que a grande decepção foi o argentino, o Luca Orediano. E você, Jean? Luca Orediano. Sérgio? Eu entendo, eu só não vou no Orediano porque pra mim decepção tá ligado à expectativa e eu esperava realmente que o Orediano fosse demorar um pouquinho, foi sempre dita a questão da timidez, garoto novo, nunca jogou fora da Argentina, eu acho que ele ainda pode render alguma coisa, mas eu não esperava tanto pra esse primeiro ano. Pra mim a minha decepção, quem eu esperava que fosse render, eu tinha esperança assim, sentimento do torcedor mesmo, sabe, de ter a expectativa que ainda deu essa ilusão no início do ano, mas que acabou não fluindo, a minha decepção é o Alex Teixeira. Eu também voto no Luca Orediano como a decepção do ano. O Pedro Raul, no ruim, ainda rendeu grana pro Vasco. Então não dá para botar colocá-lo. Ele veio com grande expectativa de dinheiro, mas ainda rolou dinheiro em relação ao Pedro Raul. Então eu também votaria no Orediano. Olha só. Pode falar, Jean. Olha só como são as coisas. Eu estava vendo os números do Pedro Raul no Vasco. Pode ser que eu vou falar uma besteira agora, mas se eu não me engano, a participação de gols dele entre assistência e jogos deu 0,5, ou seja, a cada 2 jogos ele participava de um gol no Vasco, que convenhamos não é um número ruim, não é. Só que culminou com perder o pênalti contra o rival, perdeu o pênalti na final da Copa do Brasil. Ali, ele no início do Brasileiro, eu e o Flávio, a gente estava no Couto Pereira, ele arrancou do meio de campo com a bola, ele não sabia se ele estava com a perna direita, com a perna esquerda, se atrapalhou todo, sabe? Ele estava com o mental dele morto, realmente morto. Mas assim, não dá para botar o Pedro Raul na mesma prateleira do Orediano, por exemplo. Assim. Teve muito abaixo o Orediano do que o Pedro Raul. Agora vamos para o melhor jogo do Vasco no ano. Eu coloquei 5 aqui, mais uma vez. Se vocês lembrarem de um sexto, pode ficar à vontade para colocar aqui. Flamengo no Campeonato Carioca, aquela vitória por 1-0, gol do Puma Rodrigues. O Botafogo no Campeonato Carioca, aquele 2-0, com 2 expulsões de jogo do Botafogo, aquele jogo que a gente colocou um meio campo ali muito diferente, com Barros, Rodrigo e Galarça.
Teve o Fluminense no Brasileiro, o Jean lembrou bem, o 4-2. Teve também o jogo do Botafogo no Brasileiro, em que o Vasco venceu por 1-0 em São Januário, o gol do Paulo Henrique. E o jogo do Curitiba, o 5-1 no Campeonato Brasileiro. Qual foi o melhor jogo do Vasco no ano, Jean Faísca? Fluminense no Brasileiro. Pelo nível do adversário, por tudo aquilo que o adversário estava chegando, final da Libertadores da América, a gente conseguir golear a equipe do Fluminense como a gente goleou, realmente eu acho que foi o melhor jogo. Sérgio Quindi. O jogo contra o Curitiba ficou marcante pelo resultado, mas era um adversário realmente muito inexpressivo, um pouco ameaçou. O jogo contra o Fluminense, eu tava lá no jogo, foi realmente um adversário muito forte. Tem a questão de ser um clássico, que um clássico nivela ainda mais as coisas, né? Aumenta a pressão, tudo que representava, e mostra, né, que a gente precisa melhorar um pouquinho a defesa, porque o nosso ataque tá igual ao do Manchester City. Lembrando, o Fluminense tomou 2 goleadas, 2 jogos, perdeu com 4 gols, Vasco e Manchester City, né? E você, Flávio, qual foi o melhor jogo do Vasco no ano? Cara, o jogo do Botafogo em São Januário foi muito emblemático. O Botafogo ainda era líder do Campeonato Brasileiro. O Vasco fez uma partida perfeita, perfeita. O Botafogo não teve nenhuma chance assim clara de fazer gol. O Vasco faz 1-0 com o Paulo Henrique, tem outras oportunidades. Agora o jogo com o Fluminense ainda tem o lado emblemático de não ser no campo do Vasco, né? Porque ainda não podia jogar em São Januário, num gramado sintético que tem uma dificuldade muito grande. É bom lembrar, o Fluminense só não jogou o Paulo Henrique Ganso. O Fluminense jogou completo aquele jogo. Para ninguém ficar dizendo, não, porque não jogou completo. Não jogou o Paulo Henrique Ganso, se eu não me engano, o Samuel Xavier não jogou. O restante do time do Fluminense foi todo ele o que jogou a decisão contra o Manchester City. O João Arias saiu no início do jogo, beleza. Então o jogo do Fluminense foi muito emblemático, até pelo que circunda a rivalidade que o Fluminense quer imputar ao Vasco, né? Porque o grande... Tá, tudo bem, a gente até acredita, mas a rivalidade mesmo é Vasco-Flamengo. Mas por tudo que cercou, por tudo que foi falado, eu acho que o jogo do Fluminense foi, sem dúvida, o melhor jogo do Vasco no ano. Também, tô com vocês, foi unanimidade, jogo da vitória por 4-2 no estádio Newton Santos, em que o Vasco abre o placar, o Fluminense empata, o Vasco faz 2-1, ou seja, e no final 4-2 Vasco, um jogo emblemático demais, aquele 4-2 Vasco em cima do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Para passar em relação a melhor jogo, agora é bacana também ter a opção e a opinião da rapaziada, colocar aí na tela qual foi o pior jogo do Vasco no ano. E olha, eu coloquei 5 opções aqui, vocês podem acrescentar 6, 7 ou 8 opções, sem problema nenhum. O Vasco no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, aquela sarrafada de 4-1. O Santos no segundo turno do Campeonato Brasileiro, 4-1 do Santos na Vila Belmiro. O ABC pela Copa do Brasil. Lembrei do amistoso contra o Atlético em Minas Gerais em São Januário. E o Goiás em São Januário, que culminou inclusive com aquela tragédia que aconteceu, tragédia entre aspas, né? Mas tudo que aconteceu depois até o fechamento de São Januário por muito tempo. Qual foi o pior jogo do Vasco no ano, Sérgio Quindi? Cara, você só lembrou de tragédias aí, realmente, mas assim, foram jogos duros. Mas, cara, um jogo. O que valia aquele jogo com o lado da sua torcida contra um time que foi o lanterna da Série B, marcando um jogo de mata-mata, o jogo contra o ABC, eu acho que foi o ponto baixo dessa temporada. Não só em desempenho, mas tudo que representou. Foi a viradinha de chave ali no psicológico dos jogadores, do time. Eu acho que realmente marcou muito negativamente aquele jogo. E você, Flávio? Os jogos que o Vasco perdeu no Campeonato Brasileiro, justiça seja feita. O time não jogou bem, mas criou. Contra o Bahia, o Vasco teve várias oportunidades aqui no Rio. Contra o Santos aqui no Rio, teve várias oportunidades. Contra o próprio Goiás. O Vasco perdia porque jogava mal, mas também estava, desculpa a expressão, cagado de urubu. Não conseguia ganhar jogo, não adiantava. Podia chutar 60 bolas no gol que não ia fazer. Contra o ABC, o Vasco não chutou, o Vasco não conseguiu criar oportunidade. Teve o pênalti do Pedro Raul e mais nada. Mais nada, absolutamente nada. Não, mas o pênalti do Pedro Raul foi na disputa de pênalti, não foi nem durante o jogo. Durante o jogo não teve nada, absolutamente nada. Então eu acho que o jogo do ABC é emblemático como o pior disparado, porque o Vasco não construiu nada contra um time frágil, sem dúvida, e que tinha obrigação de vencer, cara. Obrigação de vencer. Não pode não criar nada durante 90 minutos. O goleiro do ABC não fez 80 defesas, salvou com os pés, com as mãos, nada.
Não foi também um massacre do Vasco. Muito pelo contrário. O ABC até teve chance de ganhar o jogo. Então, para mim, disparado. Porque o jogo do Santos, por exemplo, eu acho até errado. O Vasco fez um bom jogo contra o Santos. Perdeu de 4, mas fez um bom jogo no segundo turno. Os jogos com o Flamengo no Campeonato Carioca foram duros, cara. Foram jogos pegados, sabe? Foram jogos... Eu acho que o jogo do ABC, para mim, na minha opinião, é o pior de todos, disparado. Eu voto no jogo contra o Flamengo. Tomar 4 gols no primeiro tempo, pra mim, aquilo ali foi lamentável. O segundo tempo, o Vasco praticamente não jogou, teve até uma bolinha lá na frente. Você colocou o Flamengo no primeiro turno do Brasileiro. Isso, do Brasileiro, aquele 4x1. Não, foi 4x1. também, viu? Mas olha, eu vou dizer, o jogo contra o Flamengo no primeiro turno, do Carioca no 4, o Vasco começa jogando bem. O Pedro Raul tem uma chance logo no início do jogo, tem um outro jogador que tem uma chance também. O Vasco, nos primeiros 15 minutos de jogo do Vasco, o Vasco jogou muito bem aquele jogo. Mas aí teve uma bobeira, eu não sei quem foi que bobeou. Foi o Pulgar lá, o Orediano, perde uma bola, o Pulgar acerta um chute lá da intermediária, faz o gol, e aí a vaca foi pro brejo. Mas eu continuo com o jogo do ABC. E você, Jean? O jogo contra o Flamengo, porque eu tive a nítida impressão que o Flamengo tirou o pé. E nada é mais humilhante do que isso. Eu tive a nítida impressão que no segundo tempo o Flamengo não veio mais, se poupou, porque o jogo já estava resolvido. Eu também acho. Foi humilhante demais aquela situação ali. E depois, na coletiva de imprensa, após o jogo, uma brincadeira ali, o Maurício Barbieri sai rindo, cara, que dali pra mim foi patético demais. E mais um dos erros do Vasco, não ter demitido ele ali, após aquele jogo contra o Flamengo. De estender um pouco mais a situação do Barbieri no Vasco. Após não, no intervalo mesmo. No intervalo, exatamente. Vamos lá. Saímos do pior jogo do ano. Vamos agora ao gol mais bonito do ano. Essa é uma eleição legal, porque a galera pode votar até em lembrar em outros gols. Eu fiz aqui, até peguei, assim, o Verratti, por exemplo, fez 2 gols bonitos, assim, ao meu ver. Esse jogo contra o Corinthians, jogo contra o Curitiba também, que ele mata no peito e bate no cantinho, também achei um gol bonito. Mas coloquei um jogador por vez, até para poder lembrar de cada gol e de cada jogador. Payet contra o América Mineiro, aquela falta espetacular. O Verratti contra o Corinthians, aquela jogada espetacular de troca de passes, o cruzamento, e o Verratti faz um gol muito bonito. O Gabriel Peck contra a Portuguesa, que ele avança pelo lado direito, o goleiro sai e dá uma cavadinha por cima do goleiro, lá no estádio Luso Brasileiro. O Nenê contra o Trem do Amapá, o jogo em Brasília, que ele faz um lindo gol, batendo por cobertura no goleiro. E o Orediano contra o Cuiabá. Eu até coloquei, acabei esquecendo, de colocar o Puma Rodrigues contra o Flamengo naquele chute de fora da área. Sim. Eu tinha até acertado lá no roteiro o gol do Puma Rodrigues. Vamos botar um sexto aí, então. Então vocês escolhem qual foi o gol mais bonito do Vasco nesse ano. Cara, eu também vou fazer como gol coletivo, tá? Os companheiros. O quarto gol contra o Fluminense, que para mim foi um gol muito bonito coletivamente falando. Cruzamento do Puma, ajeitada de cabeça do Verratti e o Peck faz Mas para mim o gol mais bonito plasticamente foi o Payet contra o América Mineiro. A cobrança de falta dele é de uma perfeição fora do comum, cara. Negócio assim, digno de prêmio Roberto Dinamite. Para mim foi o gol mais bonito. Você, Jean? Cara, eu vou dizer um negócio para vocês. Passou despercebido, não pelo Emerson que fez aí a pauta. Mas o gol do Verratti contra o Corinthians foi um golaço. Só que o Vasco não ganhou o jogo. Né? Infelizmente, o Vasco não ganhou o jogo. Porque foi uma dificuldade de você finalizar uma bola daquela, uma bola que vem de trás, você conseguir dar continuidade dela e dar. Mas o gol do Payet, ela só entrava ali. Ela não entrava em nenhum outro lugar. Sensacional, eu fico com o gol do Payet. E esse gol do Verratti, cara, o Vasco tocou bola quase 2 minutos, assim, foi trabalhando a bola, foi jogando de um lado, jogando de um outro, começa lá com o Léo Pelé lá atrás, que faz a virada, cara, que aliás, gol muito os 2 bonito. Gols, né? O gol do Puma também, o Vasco faz o primeiro gol 3 minutos sem que o Corinthians tocasse na bola. Sim. Mas a finalização do Verratti é bem emblemática nesse gol contra o Corinthians, mas eu também voto no Payet contra o América Mineiro. E lembrar que esse gol do Nenê também é muito bonito. Tudo bem que é o treino ao Amapá, foi pro Copa do Brasil, já estava 3-0, mas o gol do Nenê também é um golaço. Você, Sérgio? O gol do Payet para mim não foi só o mais bonito, foi a simbologia, tudo que representou aquele gol, o adversário, o jogo, um gol marcado, os acréscimos do segundo tempo, a questão, a similaridade.
A comemoração, a similaridade com o gol do Roberto, acho que tudo que marcou aqui, além de ter sido, como vocês falaram, aquele gol, aquela bola entrou no único lugar que podia ter entrado. Gol de falta, que é uma coisa cada vez mais rara no futebol brasileiro. Mostrou, aquele gol foi muito marcante. E dois detalhes só para lembrar. É bom que a gente vai lembrando aqui. O gol do Paulo Henrique contra o Botafogo também é um belíssimo gol. Belíssimo gol, que ele sai costurando na matada, ele já mata por dentro. E um gol belíssimo que tungaram do Vasco. Foi o gol contra o Palmeiras, feito pelo Paulinho. Golaço de fora da área, maravilhoso. Boa, que Flávio, merecia estar aí, né, como menção honrosa. Sim. Cara, se você parar, é porque a bola desvia, né? Mas aquele gol que ele faz contra o Bragantino, ele vem arrastando lá do setor defensivo do Vasco, vem trazendo, puxa pro pé bom, bate ali, que a bola resvalou e acabou entrando. Mas também é um gol bonito também. Mas enfim, o gol do Payet é o gol mais bonito do ano em 2023. Agora eu quero perguntar para vocês qual foi o personagem positivo do Vasco no ano. Essa é uma pergunta importante porque aquele negócio não é só a questão do jogador mais importante, do melhor jogador, é o personagem positivo. Então algumas opções: Ramon Dias, Maicon, o Léo Jardim e o Verratti. Qual foi o personagem positivo do Vasco no ano, Flávio Dias? Ramon Dias, não há nenhuma dúvida. Para mim, o Ramon Dias mudou o nível do Vasco. Os jogadores foram importantes, foram brilhantes, principalmente o Léo Jardim, Verratti, mas todos esses. Mas o Ramon Dias mudou, como é que eu diria? Mudou o nível de aceitação do Vasco, de respeitabilidade do Vasco. É um treinador do tamanho do Vasco, o Ramon Dias. Jean. Ramon Dias, a partir da hora que ele dá aqueles 2 soquinhos na mesa, não vá barrar. Não vá barrar aquilo ali, cara. Personagem mais do que positivo. Não tem jeito. Eu também voto no Ramon Dias, mas eu vou dar uma menção honrosa aqui ao zagueiro Maicon, cara, que foi um personagem importante do Vasco nesse ano, pela liderança, até os vídeos dos bastidores do Vasco, ele puxa ali. O próprio Léo também foi importante, mas eu também voto no Ramon Dias. Você, Sérgio Quinde? Não, o Michael não vale porque ele tinha o combustível, ele tinha o presente que ele ganhava depois, que aí, né, mas deixa quieto. Cara, o Ramon Dias... deixa quieto. Aí fica fácil, aí motiva qualquer um. Mas, cara, o Ramon Dias, realmente, como vocês falaram, ele foi a junção de time, torcida, o comandante, o que ele representou, culminando, como o Jean falou, no soco, não vá barrar, não tem como ser outro. Se tem personagem positivo, tem personagem negativo. E aí, cara, as opções foram difíceis de colocar aqui. Eu coloquei apenas 5, mas se vocês se lembrarem de outros, fiquem à vontade. Maurício Barbieri, Abel Braga pela expectativa, o diretor executivo Paulo Brax, o CEO da SAF que iniciou a temporada, Luiz Melo, e o Pedro Raul por ter vindo ser jogador que chegou para ser o artilheiro e acabou não sendo. Qual foi o personagem negativo nesse ano? Não é a decepção, mas o personagem negativo. Começo por você, Jean. Cara, para mim foi o Luiz Melo. Assim, ó, o trabalho não... Porque a gente não pode descaracterizar que a partir da hora que ele sai do processo, parece que as amarras saem e as coisas começam a andar. Não dá para achar que aquilo foi coincidência. Olha o time que foi montado no segundo semestre e olha o time que foi montado no primeiro semestre. E o que mais me deu assim uma sensação, sabe? Ele se apoderando da comemoração do Sub-20 no Campeonato Estadual. Aquilo ali me causou, porque nada me deixa mais assim com raiva do que alguém se apoderar de créditos que outras pessoas alcançaram, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ter a dignidade e a humildade de saber o que você conquistou e o que o outro conquistou. E aquele Sub-20 ali que a gente sabe que era um trabalho do Brasil, ele entregando medalha, comemorando no meio dos garotos, não sabia o nome de meia dúzia daqueles garotos. Aquilo foi ridículo. Para mim, o Luiz Melo disparado foi o personagem negativo. Você, Flávio? Não tem nenhuma dúvida, cara. Luiz Melo, para mim, foi o maior erro da SAF. Um cara que não liberava grana, um cara que não tinha relação com ninguém, uma pessoa extremamente fora de uma realidade, uma pessoa que atrapalhava o ambiente no dia a dia, ninguém gostava dele, sabe? Um cara que ia ao CT e as pessoas viravam as costas, um cara que viajava com o time e
preferia muito mais ir correr, botar um shortinho, um tênis, uma meia e correr, do que fazer alguma coisa com os atletas. Enfim, uso próprio, sabe? E eu fico muito assustado quando eu vejo, por exemplo, o Carlos Brasil ser mandado embora, lembrando um pouco dessa passagem que o Jean falou. Espero que o Luiz Melo tenha saído realmente do processo, porque me cheira muito revanchismo, sabe? Porque o Carlos Brasil, é uma opinião que eu tenho, acho que o Carlos Brasil fazia um excelente trabalho na base, excelente. A base do Vasco voltou a ser protagonista, revelar, ter bons nomes, trabalho de transição muito melhor, e de repente do nada demitir 3, 4 pessoas da base. Enfim, para mim, disparado, mas longe de qualquer um desses. O Luiz Melo, para mim, é o personagem muito negativo, nos atrasou durante 6 meses, como bem disse o Jean. Por coincidência ou não, quando ele sai, a coisa melhora, a coisa decola. Mas também tem aquilo, né? Identificação zero com o clube, né? Além de ter indicado pessoas incompetentes, como o seu Caetano Marcelino e outros, para cuidar de uma SAF que não gerou dinheiro nenhum para o clube, tem esse lado negativo, essa figura negativa do clube. Então, o Luiz Melo, para mim, é o personagem negativo, o hors concurso do ano. E tem um detalhe, né? Que depois que saiu o anúncio do desligamento dele, delegação para o jogo contra o Corinthians lá em São Paulo. Você, Kendi, em relação à decepção, o personagem negativo do ano, qual a sua opinião? O ponto do Luiz Melo é que ele consegue não só ser o negativo, né? Eu acho que o Luiz Melo é o sinal máximo de incompetência de todos esses... Porque o Abel Braga foi quase que nulo, ele ficou marcado pela fala lá do sofrer e tal. O Brax, ele teve alguns pontos positivos em contratações, o Pedro Raul nem conta. Mas o Luiz Melo foi o sinal da incompetência. Tudo que ele botou o dedo, ele fez mal feito, sabe? Ele era o ponto máximo. Mas eu acho... Beleza, mas eu acho que vale pontuar como personagem também o Barbieri, porque ele ficou muito marcado com a questão da coletiva. Aquela coletiva pegou muito mal, o desempenho do time como vinha, aquela declaração do Santos, cara, aquilo ali ficou muito marcado para a torcida, né? A gente viu, deu no que deu. Por mais que o desempenho dele, né, os jogadores falassem que o treinamento era bom, que o grupo gostava e tal, eu acho que vale essa menção. Realmente o Luiz Melo é o concurso, mas vale essa menção. O Barbieri, ele ficou, como personagem, ele ficou muito marcado, porque... eu acho que faltou muito respeito. Ele faltou com respeito ao Vasco em alguns momentos. Agora, que destino brabo, né, cara? O Barbieri fala do Santos na coletiva. É porque é um adversário que não sabe o que é jogar na Série B do Campeonato Brasileiro e o Santos cai, né, cara? Que coisa. Destino. Papai do céu é brabo, amigo. Papai do céu sabe o que faz. Não é fácil, não. Exatamente, eu acho que esses 5 personagens são negativos do ano, mas sem dúvida nenhuma acho que o Luiz Melo é o concurso, como disse o Flávio, e o Barbieri também deixou muito a desejar. É aquele negócio, né, cara, podia ter incompetência na direção, mas se chegasse um técnico bom ali, fizesse um bom trabalho, acho que o time conseguiria fluir, pelo menos médio. Ô Emerson, vamos falar mal do Paulo Brax, senão o pessoal vai achar que a gente vai defender o Paulo Brax se a gente não falar mal dele. Paulo Brax errou muito no ano. Errou demais no ano, mas também foi, assim como outros, empatado durante 6 meses no Vasco. Tolhido no dinheiro, tolhido nas atitudes, sem moral nenhuma, absolutamente nenhuma, mas, volto a dizer, e eu falo isso aqui sem problema nenhum, porque eu sou completamente independente do que eu falo. Acho que, na questão de montagem do time, errou com buracos. Mas a gente fez um levantamento há 2 semanas atrás aqui, se a gente botar no papel dos jogadores contratados pelo Vasco, poucos foram decepções. Poucos. Os do segundo semestre, todos deram certo. Todos. No primeiro semestre se critica muito Léo Jardim, Lucas Piton, e estão todos aí. Léo. A gente poderia dizer, o Pedro Raul está aí, São Paulo, Inter, todo mundo atrás. O Vasco contratar o Pedro Raul foi uma má contratação, ele não jogar é diferente. O Orediano, o Vélez Sácio foi semifinalista da Copa Libertadores da América, Flamengo, Palmeiras queriam. Ele não jogar é diferente. Agora, Juan Cruz, Carabarral... São nomes que ficaram marcados. Sebastião. Tá aí. O Sebastião foi uma indicação do Ramon Dias, cara. É isso, cara. Então, dá certo e dá errado. Agora, acho que o maior erro do Paulo Brax da temporada foi a demora na demissão do Barbieri. Escolher tempo para demitir. E a demora na escolha de um novo treinador. Porque é bom lembrar, o Vasco teve 3 treinadores esse ano. Porque o William Batista também foi treinador do Vasco. E aqui uma menção honrosa ao William Batista, que segurou uma pemba gigante
Ainda conseguiu ganhar lá do Cuiabá, aquela coisa toda, enfim. A gente tem que falar do trabalho do Paulo Brax não dar certo, mas acho que sementes foram plantadas e germinadas. O Vasco montou uma boa estrutura para o ano que vem, que com certeza o Alexandre Matos vai saber tocar e vai conseguir fazer um time ainda mais fortalecido. Agora, a gente não sai do zero como a gente estava em 2022. A gente entra em 2024 com uma perspectiva muito melhor, com um time que vai pegar um primeiro ano saindo de uma Série A para uma Série A, diferente do que foi de 22 para 23, que a gente tinha uma Série B com uma Série A. A gente tem aí uma transição forte, arrecadação melhor, televisão melhor, negociação melhor na mesa. Então eu acho que o ano de 2024 é um ano que vislumbra coisas mais otimistas em função dessa galera que quebrou pedra, errou, foi demitida porque o resultado esportivo não foi bom, mas que deixou boas, na minha opinião, humilde opinião, boas sementes para o ano que vem. Fala, Jean. Não, a gente fala que ele não demitiu o Barbieri antes. E eu fico à vontade porque eu queria demitir o Barbieri contra o Fortaleza, que foi lá no começo. Só que tem algo que me deixa assim... Por exemplo, vocês viram agora que o Barbieri estava próximo de acertar com o Goiás e acabou não acertando. Sim. E ele não acertou porque ele pediu uma multa de 8 salários. 8. E será que ele não era mandado embora também do Vasco porque a empresa americana chegava e dizia: nós não vamos botar esse grana para mandar embora? Nós não vamos botar essa grana para mandar ele embora? Também tem isso. Mas enfim, Jean, mas quem é que fez esse contrato? Claro. Se tinha isso, quem é que fez esse contrato? Tem isso também, né? Mas é bom lembrar também que quem contratou o Maurício Barbieri foi o seu Sebastian Ares e o seu Johannes Spohr, tá? Bom lembrar isso também, porque as coisas precisam ser ditas. Porque o Sebastian Ares trabalhou no Bragantino com o Maurício Barbieri. E o Johannes foi quem contratou. É claro que o Paulo Brax deu ok, que o Luiz Melo deu ok, todos deram ok. Mas esse galeto do forno, ele veio pronto, tá? Ele veio pronto. Não veio... Se aceitou, ok, porque se eu sou o Paulo Brax, se eu sou o Luiz Melo, diz assim, eu não vou trabalhar com o Barbieri, por exemplo, o Paulo Brax mandou o Barbieri embora do América Mineiro. E embora antes. Se aceitou, amigo, relaxa e, né? Aceitou, você está aceitando. Mas esse filho tem um pai. E esse pai é a 777. É bom a gente deixar. Como o Sebastião Ferreira, o pai é o Ramon Dias. Como o Juan Cruz e Carabarral, o pai é o Paulo Brax. A gente tem que dar nome aos filhos, cara. Cada um tem sua responsabilidade. Porque eu acho também covardia você bater em uma, duas pessoas. Quer ver uma covardia? Para mim é uma puta de uma covardia. Os scouts do Vasco. Os scouts do Vasco criticados o ano inteiro. E os scouts do Botafogo eram os bambambam. Olha os jogadores que o Vasco trouxe aí. Paulinho de Paula, quem é que conhecia? Scout, cara. Vamos dar a mão ao palmatório. O Maicon, esquecido lá. Alguém disse, olha, vamos trazer o Maicon. E o Maicon tá aí. Então eu acho que a gente também tem que dar um pouquinho de mérito. Não é só porrada. Coisas boas foram feitas no Vasco também, gente. Foram feitas coisas boas ali dentro. Eu acho que em relação ao Paulo Brax tem 3 erros para mim que são primordiais. O primeiro, e eu vou falar isso aqui várias vezes nesse momento, e não estou defendendo aqui o time da Série B de 2022, mas se, por exemplo, se algum daqueles jogadores que eram titulares daquela equipe ficassem no elenco do Vasco para fazer a transição, caso de Yuri Lara, caso até do Anderson Conceição, que pudesse ficar mais tempo, o Anderson Conceição, por exemplo, ajudaria muito naquele jogo Vasco e Goiás, em que o Vasco toma um empate no final ali, pela altura, pela questão do posicionamento, o próprio Yuri Lara na marcação, outros jogadores que foram titulares. Mas enfim, foi uma mudança complexa. Mas deixa eu só explicar. Yuri Lara não quis ficar. Sim, Yuri Lara eu entendo. Tinha uma proposta do Japão. Anderson eu até trouxe a fala dele aqui. Era renovação automática. Ele ficou e como ele viu que ele não seria titular, ele preferiu sair. O Thiago Rodrigues, que seria um goleiro para ser reserva do Léo Jardim, não precisava trazer o Ivan. O Thiago Rodrigues fez uma boa temporada em 2022. O Thiago Rodrigues ficou naquela enrolação de não vamos renovar, acabou que o São Paulo ia me contratar. Tá aí, nem no Vitória ele jogou. Então, alguns jogadores da Série B também bobearam, eu diria assim. Eu acho que eles bobearam. Poderiam ter pego esse trem aí. É porque a gente acabou ficando com as reservas. De comparação, os jogadores que saíram do ano passado com alguns que estiveram no elenco desse ano, quem seria mais útil no início do ano? O Rodrigo ou o Yuri Lara, por exemplo? O Zé Vitor ou o Anderson
Conceição. O Raniel ou o Sebastião, pode bater, mas, sabe, tem jogadores que se a gente botar na tabela... Não, Raniel não. Não, cara, eu vou embora, hein? Tô indo embora, hein? É. Embora. Não, eu entendo o Sebastião seria. e acho que a demora na demissão do Barbieri e depois a demora na escolha do treinador. Lembrando que o Ramon Dias nem era a primeira opção, porque chegou a ser oferecido, demorou. Sim. Teve aquele outro equatoriano lá, esqueci o nome lá, do técnico, Alfaro, que estava quase acertado, acabou não acertando, e o Ramon Dias chegou e acertou. Mas enfim, vamos tocar o barco nesse eleição aqui de Réveillon aqui. O fato, deixa eu trazer aqui, o fato aleatório do ano, para fechar aqui essa nossa brincadeira aqui. Fato aleatório do ano, eu coloquei alguns, mas vocês podem lembrar outros, tá? A pré-temporada nos Estados Unidos jogar contra o Inter Miami, o time do Beckham, cara. Imagina se o Vasco faz esse ano agora, jogar contra Messi, Suárez. Pra mim foi meio que um aleatório essa questão de jogar contra o Inter Miami. A contratação do Payet, nada mais fora da caixinha. A eleição sem briga judicial no Vasco, Jean. Teve uma eleição no Vasco esse ano e não teve briga judicial. O atraso no pagamento do aporte, para mim, foi meio aleatório. Estava marcado uma data, esperaram ali a questão de feriados, quase um mês depois fizeram o aporte. E o Serginho fazendo o gol da salvação do Vasco contra o Bragantino. Qual foi o fato mais aleatório do ano, Sérgio Quindi? Cara, realmente são muitas coisas inesperadas, né? Realmente. Eu falo pra todo mundo até morrer falando que o Vasco ganhou do Messi. O Messi não tinha chegado ainda, não importa. Jogou lá, time do Messi, não tem essa. A contratação do Payet foi totalmente fora. A gente sabia que era buscado, poderia ter sido aí foi falado de Isco, foi falado do argentino lá, do Papo Gomes. O Papo Gomes foi um jogador que realmente totalmente fora. A eleição foi uma baita surpresa, porque por mais que a gente esperasse um pouco mais de gente civilizada esse ano, a eleição do Vasco é a eleição do Vasco, a gente sabe. O atraso do aporte, todo mundo ficou naquela, vai pagar, não vai pagar, mas eu nunca duvidei. Eu acho que eles podem ter algum falta de timing, mas vamos levar em consideração que a 777 é certinha, querendo ou não, sabe? Atrasou por essa questão, mas paga, faz o que foi exigido em contrato. E, cara, a questão do Serginho não me surpreende, porque é incrível como é que nesses momentos é sempre o personagem o mais inesperado, o cara mais, às vezes, odiado da torcida, nessas horas, e como eu sempre falo, é nome de craque, não tem jeito. Mas o fato aleatório que mais me surpreendeu, eu fico com a eleição, cara, porque a eleição do Vasco, desde que eu me entendo por gente, sem briga, sem subjúdice, sem ornacete, como foi essa? Olha, e quando o Pedrinho não tiver lá com a caneta na mão, eu ainda não boto fé, cara. É muito surpresa, muito incrível pro meu gosto. Você, Jean, qual foi o fato mais aleatório do ano? Essas opções eu pode colocar outras também. Contratação do Payet. Disparado. Você conseguia aí um astro do futebol internacional, mesmo que já está em final de carreira, tudo. Eu não imaginava. Tanto é verdade que você conseguiu lotar o aeroporto aí com milhares de pessoas num dia útil de madrugada. Um absurdo completo. E você, Flávio, qual foi o fato mais aleatório do ano? Foi o jacaré no CT. Um monte de jacaré lá no CT. Eu ainda vou conseguir a foto. Eu já vi a foto do jacaré. Vou ligar pro parceiro meu que tem a foto do jacaré. Não, brincadeiras à parte. A eleição sem briga judicial é algo incrível. Outra coisa incrível também é o Vasco terminar um ano sem ter nenhum atraso salarial. Eu ia colocar essa opção também. É incrível acabar o primeiro ano nos últimos 25, pelo menos. 25 anos sem ter um atraso salarial, está tudo em dia, mas não há dúvida que, assim como repercussão mundial, a contratação do Payet foi muito surpreendente, muito surpreendente. E está aí, mais um acerto do departamento de futebol. Eu estou falando isso aqui, ninguém está protegendo ninguém não, para os babacas de plantão não falarem. Eu estou colocando claramente, existiram coisas boas feitas, gente. Ou o Payet veio por obra do Espírito Santo? Não veio, cara. Alguém contratou, alguém fez contato, alguém disponibilizou dinheiro, alguém soltou as amarras. A gente tinha um CEO que deve ter dado ok. O Verrete, por exemplo, Vasco contratou no último dia da janela, cara. Pagou 1,1 milhão, né? Então, tem coisas boas. E a contratação do Payet, não há dúvida. O Vasco teve uma repercussão gigantesca. O jogador internacional, para mim, foi o fato mais aleatório do ano.
Sem dúvida nenhuma, também voto nessa, mas assim, eleição sem briga judicial, como foi lá, até mesmo o anúncio do presidente Pedrinho, o candidato Os dois Levenciano ao puxando lado, casaca juntos foi uma coisa casaca junto, inimaginável, gente. inimaginável, inimaginável no Vasco, e até nos últimos anos, não precisa nem puxar anos longe, não. As últimas eleições do Vasco sempre foram muito desgastantes por conta dessa questão. Mas quero agradecer a galera que esteve com a gente aqui, mandando mensagem, trocando ideia, porque esse foi um resumo aqui do Vasco no ano, uma retrospectiva de alguns casos importantes, também não tão importantes assim, mas é claro, a gente está batendo um papo aqui, trocando uma ideia. Flávio, dê as suas mensagens de Réveillon, de final de ano para a galera já projetar 2024. Tem coisas boas vindo aqui no canal, tem uma live que você deve produzir também, já no dia 1º, já amanhã. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse fim de ano e também já projetando 2024. Só fazer uma lembrança, que eu acho que a gente não pode esquecer nunca, é um ano também da maior tristeza da história do Vasco, da perda do nosso querido e amado Roberto Dinamite, que vai fazer agora no dia 8 de janeiro 1 ano de falecido, e me dói muito no meu ver aniversário o tão pouco reconhecimento das entidades esportivas, o tão pouco reconhecimento da mídia, né, de lembrar o que esse cara fez. O Vasco, pelo menos, mudou isso, reconheceu o Roberto em vida, e acho que a gente precisa ressaltar isso, de tantas coisas ruins que aconteceram na gestão Jorge Salgado, principalmente no âmbito esportivo. Esse foi um golaço de placa, de ter recuperado a imagem do Roberto, muito também por conta nossa, e a gente precisa legislar em causa própria. A estátua, todas as homenagens a Roberto, parabéns ao Vitor Roma, ao Jorge Salgado, por isso. Acho que mereceram muitos aplausos por conta disso. Então a gente não pode, porque os outros se esquecem, mas o vascaíno não pode esquecer desse cara jamais, por tudo que ele fez e por tudo que ele representou. E quanto ao canal, a gente tem uma expectativa muito grande de ter um ano de 2024 diferente, com investimentos. A gente está recebendo aí um reforço grande do querido Douglas Roberto, da Conexão Américas, que é sócio agora nosso, está no canal como investidor, mudando, contratando mais gente. A gente vai ter transmissões aí esportivas, a gente vai ter investimento em estrutura para todos nós, para todos vocês produzirem. Está chegando mais gente nova aí no canal, a gente vai mudar um pouco a programação, a nossa cara, as nossas vinhetas. Agradecer imensamente ao pessoal da Carretel Mídia, que durante 5 anos esteve conosco. Eu acho justo que a gente faça esse reconhecimento aqui também pelo trabalho feito, mas agora a gente está num outro momento, numa outra história, e a gente espera que o 2024, principalmente com o Vasco competitivo, porque isso também baliza muito o nosso trabalho, e tem coisa grande para vir aí, cara. Tem muita coisa boa que eu acho que vai pintar em breve, que vai ser surpresa muito legal para o torcedor do Vasco. Eu sei que o torcedor do Vasco é ansioso, né? Quer contratação no dia seguinte. A nossa aqui a gente vai fazer que nem o Alexandre Matos. A gente vai segurar, calma, na hora certa a gente divulga, não vai ter vazamento, mas a gente espera que o ano seja muito bom. Muito obrigado a todos que apoiaram a gente no ano de 2024, de 23, nos eventos, nas viagens, aos membros do canal, aos patrocinadores, todos aqueles que nos abraçaram muito, pessoas abnegadas que ajudavam a gente no dia a dia, depositando dinheiro, fazendo entrega de passagem, buscando a gente nos aeroportos, nos hotéis. Enfim, essas pessoas precisam ser lembradas sempre, porque elas fazem o Vasco, elas fazem o canal Atenção Vascaínos. Então, nada mais justo que desejar a todos, especialmente a esses, um ano de 2024 com muitas alegrias. E estamos junto e misturado, eu do meu jeitão, enfim, direto e reto, o Jean do jeito dele, uma grandiosíssima revelação, mais um ano do Jean Faísca brilhando, crescendo ainda mais, sendo elogiado aí por grandes nomes do jornalismo, que deixa a gente muito envaidecido. Feliz também pela querida Jéssica Dias, que brilhou também nesse ano de 2023, saída daqui, cria nossa, e que foi para a ESPN, depois para a Band News, e está brilhando imensamente. Você é Emerson Guerreiro, um batalhador, um cara que corre muito atrás, mandando ver aí nas redes sociais, no Twitter, como um dos 10 maiores influenciadores do Twitter. E o nosso Sérgio Quinte, com essa cara meio amarrotada dele, mas que está seguindo, está melhorando. O pessoal diz que ele tem cãibra no rosto, mas tudo bem. O nosso Sérgio Quinte, que está se revelando bem, está indo muito bem.
Precisa diminuir aquele negócio de 40 minutos, né, Emerson? Tem que ser um pouquinho menos, né, pô? Ele quer seguir o meu exemplo, cara. Porque eu falo 40 minutos, a galera fica pé da vida, mas gosta. Você vai chegar lá. Se você tiver 53, você vai chegar lá, mas o Sérgio também é uma belíssima revelação. Muito obrigado por todos vocês, pelo apoio, pela paciência aí nesse ano de 2023. Feliz ano novo para todo mundo, Emerson. Tá mudo aí, Emerson? Tá mutado, Emerson? Calma aí, desculpa aqui. É porque o pessoal tá aqui em casa, aqui, acaba mutando pra também não sair o barulheiro aqui. Não tem jeito, né? Réveillon, a agitação aqui tá grande. Mas o legal, Sérgio, também que teve um fato aleatório também desse ano, foi o basquete do Vasco voltar, se classificar bem no primeiro turno, chegar ao Super 8, também as suas coberturas lá no basquete. Feliz ano novo, Sérgio, tamo junto. É isso, basquete surpreendendo, né? Trazendo aí muita felicidade pro torcedor vascaíno. Eu acho que é essa palavra, cara, é felicidade. A torcida do Vasco merece ser feliz. A gente espera para esse ano de 2024, né? Menos sofrimento, menos tristeza, menos agonia, que a gente consiga, que a torcida vascaína, né? Tanta gente aí, tanto garoto, a gente vê tanta criança que a gente questiona, pô, o que fez essa criança ser vascaína, sabe? Os pais que lutam arduamente para manter o filho vascaíno. Né, a gente merece. O torcedor do Vasco muito sofrido, o torcedor mais leal do mundo, a torcida do Vasco, não abandona o time, passou por poucas e boas, ano após ano, e tá aí, sempre junto, apoiando, e a gente espera um momento um 2024 mais leve de conquistas pro Vasco. E pro pessoal do canal aqui, o que eu posso deixar de mensagem, rapaziada, é vire membro, cara. Vire membro do canal, porque vem muita coisa bacana para 2024. Vocês não perdem por esperar. Flávio Dias aí. Tartaruga Dias, trabalha, Flávio Dias. Vambora, vamos trazer as novidades pra galera Bora. aí. Vambora. Pessoal quer novidade. Vem muita coisa bacana por aí. Eu agradeço, né, como eu sempre não poderia deixar de fazer. Agradeço pelo espaço, pela confiança no meu trabalho. Sei que o pessoal ainda tá... A adaptação é uma coisa muito difícil, membros do pessoal que assiste, né, tem uma certa resistência ao novo. Eu faço tudo o que eu faço com o maior carinho, a maior realização profissional da minha vida é trabalhar aqui no canal com uma coisa que eu amo, com pessoas incríveis como vocês, que são inspirações para mim. Eu peço paciência, que as pessoas se acostumem comigo, eu faço tudo com o melhor possível, com o coração aberto, e espero um pouquinho e conquistando vocês. Feliz ano novo para vocês, para toda a equipe, para todo mundo que está chegando, para todos os membros, e que 2024 vai ser muito melhor. Bacana. Jean Faísca, também teve um fato aleatório esse ano. É lógico que o Flávio lembrou bem a questão do Roberto, que foi no dia do meu aniversário. Muita gente vai lembrar o dia 8 de janeiro de 2023, sobre tudo que aconteceu em Brasília. Mas nunca vai sair na minha cabeça o 8 de janeiro, com a questão da notícia que eu recebi por telefone do pai do João Pedro Scofano me ligando. Estava na mesa tomando café de aniversário e o seu Romeu me ligou e deu a notícia em relação ao Roberto. Aquilo não vai sair da minha cabeça nunca. Toda vez que eu falo do Roberto, é um negócio que me arrepia, é um negócio que me emociona bastante. Mas tivemos um fato aleatório de 2 visitantes na sua casa aí, Amadeu e Rodrigo Santana, né? Como é que foi essa visita aí? Meu Deus. Eu vou dizer para vocês aqui que o Flávio agradeceu todas as pessoas, e não é só os CNPJs que ajudaram o canal, porque teve muito CPF que ajuda o canal também, sabe? São pessoas, são membros. Só para vocês terem uma ideia, eu até vou pedir desculpa aqui, porque eu procurei aqui e não achei. Acabou o jogo Vasco e Bragantino, eu entrei na live aqui, a gente fez aquela live toda, aquilo. Aí eu saí da live, fui tomar uma água, eu abro, tem uma mensagem no Instagram, e olha que se tem algo que eu sou relaxado é olhar a mensagem no Instagram. Peço desculpas até para quem me manda, porque eu demoro para olhar o Instagram. Um morador de Caxias do Sul, o cara é carioca, deixando claro que Juventude em Caxias e Vasco, Série A do ano que vem, ele vai me pegar, rodoviário, aeroporto, vai levar para casa se for necessário, vai, sabe? Cara, umas maluquices assim, que você fica imaginando assim, meu Deus, cara, olha só que loucura, falta tudo para esse jogo e a pessoa já está querendo dar um bem-estar para nós aqui do Atenção Vascaínos. Então, assim, foi um prazer receber o Rodrigo e o Amadeu, sabe? E quantas vezes forem necessários abrir as portas da minha casa para membros do canal, para pessoas queridas, esses dois a gente não precisa nem falar, né? Tudo aquilo. Aquele amigo lá, o Império, lá que trouxe, que falou também na sua casa também. O Sandro Império veio aqui trazer uma lembrancinha de São Januário para mim, para o Flávio, para o Emerson. Enfim, tem que descolar uma para o Sérgio Kinde agora também.
o Zubelli lá do outro lado do planeta tentando ajudar a gente em viagem. Enfim, eu não quero ficar falando o nome porque a gente vai esquecer. É muita gente, cara. É muita gente, é muita gente. Então, todos. Eu estou falando em nome de todos que em algum momento entraram em contato com a gente aqui. E assim. Saulo Viana. Isso. O possível sucesso do Jean Faísca é o sucesso da Atenção Vascaínos. Muita gente vem com a resenha, logo tu vai para a mídia normal, mídia não sei o quê, Sport TV, ESPN, não sei o quê. Cara, não quero, eu quero falar de Vasco, cara. Eu tô feliz aqui, cara. Eu tô feliz porque eu tô falando daquilo que eu amo, tô trabalhando com pessoas sensacionais, que eu aprendi a ter o respeito, assim. Então, assim, o meu mundo tá aqui, é o Atenção Vascaíno, sabe? O futuro é óbvio que a Deus pertence, mas hoje, e eu acho que por um bom tempo, o Atenção Vascaínos é a minha casa e eu estou muito feliz aqui, vocês podem ter certeza disso. E a gente também está muito feliz, Jean. Manda um beijo aí para Maria, para Fernanda, para Filipão. Um grande abraço a todos vocês. Né? Mais ou menos. Também não pode criar tão monstro assim, não, cara. E acho que essas aliás, falar em monstro, um beijo para o Amadeu, né, cara? Nosso Luiz Amadeu. Sim, eu ia falar isso agora. Uma revelação aí no ano, né? Eu ia falar isso agora, porque assim, são dois nomes que eu falei pro Jean em relação à visita na casa dele, mas são dois nomes emblemáticos para representar todo mundo aqui que o Jean falou. O nosso Rodrigo Santana e o nosso Amadeu, um beijo, um carinho muito grande por esses dois, que sem dúvida nenhuma estão na minha vida agora. Tipo assim, eu converso com o Amadeu quase todo dia, Rodrigo Santana também parceiro demais, então queria agradecer também o carinho desses dois e já desejar um feliz ano novo para todo mundo que esteve com a gente aqui no canal, todos os membros, todas as pessoas inscritas, todo mundo que brigou pela gente em momentos complicados aqui esse ano. Eu quero agradecer todo mundo aqui, muito legal mesmo a participação de vocês e até mesmo quem falou mal também volta a visitar, volta aqui a participar. Não tem. Só para o pessoal saber, ó, a cada um que bate no Atenção Vascaínos tem 100 elogiando e defendendo. Então pode continuar, não tem problema não. Pois é, tá tranquilo também. Sejam bem-vindos também sempre. Grande abraço a todos vocês. Não deixe pessoal para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, pô. Tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Só ter uma conta no Google, faz aqui a sua inscrição no canal Atenção Vascaínos, porque ajuda muito esse vídeo chegar a outros vascaínos, deixando o like, compartilhando para chegar a outros vascaínos. Feliz ano novo para todos vocês. Em 2024 a gente volta com muita informação, com muita opinião, com muita notícia e materiais bem bacanas aqui no canal Atenção Vascaínos. Vasco sempre, ao Vasco tudo, ao Vasco nada, nunca. O Vasco sempre vai estar lá em cima. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!